Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica. Apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre várias terapias. Uma delas é o biofeedback e eletrorressonância, é uma terapia com equipamento. O objetivo do nosso trabalho é um equilíbrio emocional, físico, mental e energético. Às vezes a gente fala de energia, a gente fala de vibração, a gente fala de campo eletromagnético, de terapia quântica, terapia vibracional, e todo mundo fica procurando entender como é que funciona, né? O que é, como que age essa terapia no nosso corpo. Por que essas mudanças se processam de uma maneira muito rápida, ou às vezes se processam outras mudanças e não aquelas que a gente gostaria, né? Então, assim, terapia vibracional é um reequilíbrio energético e a gente usa um equipamento que mede através dos sensores a nossa voltagem, a nossa amperagem, o nosso campo elétrico, o nosso corpo é elétrico. E através dessas informações, ele consegue fazer uma leitura de cada organismo, célula, elemento. Cada órgão do nosso corpo tem uma frequência, né? E quando tem um desequilíbrio, né, nessa frequência, nessa célula ou nesse órgão, o equipamento faz essa leitura. E a partir daí, ele dá uma informação, né, para o computador do que é isso. E, ao mesmo tempo, quando ele faz essa leitura, ele também dá uma sugestão de tratamento, de reequilíbrio. Então, ele envia uma outra frequência elétrica para o corpo, para a célula, para o órgão, para o campo eletromagnético da pessoa e faz, com isso, um equilíbrio. Volta para a harmonia, para o estado de harmonia. Então, assim, quando a gente pensa em frequência elétrica, a gente tem que pensar numa identidade. Cada coisa no nosso planeta tem uma frequência única elétrica. É como se fosse uma digital. Então, por exemplo, eu tenho uma digital energética. Você outra, a planta, um vírus, uma reação alérgica, por exemplo, uma bactéria, um tipo de alimento tem uma vibração. Tudo tem vibração. E essas vibrações, elas geram, quando elas estão em harmonia, equilíbrio, saúde, bem-estar, e quando elas estão em desequilíbrio, geram doença, né? Como o biofeedback é uma terapia que não é invasiva, ela sonda e ela harmoniza tudo que é estresse, tudo que é alteração no corpo, e ela vai também reduzindo os agressores que podem causar doenças, que podem gerar esse desequilíbrio físico. Então, o estresse hoje, se a gente para analisar, 65% das nossas doenças são causadas pelo estresse, né? O estresse, ele dá uma modificada no nosso campo elétrico e, com isso, gera uma doença. Pessoal, o telefone do consultório é 50 49 0863. O site é terapiavibracional.sp.com.br. E quando o estresse começa a produzir uma resposta de alarme no nosso corpo, ele tende a provocar determinados sintomas. Só que se esse estresse continua acontecendo, o nosso corpo se adapta a esses sintomas e a gente deixa de sentir, né? Então, se eu ficava mais agitada, eu deixo de ficar agitada. E com isso, eu acabo alterando o meu corpo físico. Não necessariamente o fato de não ter sintoma não quer dizer que eu esteja bem, né? Cada célula do nosso corpo, ele trabalha numa frequência. E todo esse conjunto de células tem uma ligação. Eu só vou concluir esse raciocínio. Todo esse conjunto de células, quando ele está em harmonia, a gente tem saúde. E quando ele está em estresse, quando a gente gera estresse, o nosso corpo
gera desarmonia, ondas eletromagnéticas desarmônicas que são seguidas de lesões e doenças. Toda doença é gerada, primeiro, todo desequilíbrio ou desarmonia é gerado no corpo sutil, os nossos corpos elétricos. Alô? Oi, boa tarde, doutor. Boa tarde. Por favor, dentro do assunto de biorressonância, tenho interesse em saber, em relação à minha pessoa, o que a leitura à distância é possível, se você consegue visualizar alguma coisa sobre a minha pessoa, sobre a minha energia. Sim, consegue. Teu nome é? Rafael Freitas Arrebola. Tá, Rafael consegue, porque assim, como eu disse, cada um de nós tem uma digital energética única. Então, quando eu coloco no equipamento os teus dados, então nome completo, data de nascimento, onde nasceu, onde mora, hora de nascimento, ele começa a cruzar essas informações e buscar o teu campo energético. E a sessão à distância, a gente consegue te dar Aliás, a gente faz a avaliação como se você estivesse presente. Tem algumas terapias que você conectado nos sensores, eu prefiro porque é mais eficiente. Mas à distância eu já vi respostas muito positivas de melhora de dor, identificação de problemas, e aí eu ligo para a pessoa depois da sessão e a gente conversa e realmente tem aquelas coisas que apareceram. E a única coisa que eu peço nesse período da sessão é que você fique o mais relaxado possível. De preferência, se estiver trabalhando, não discutir, não ficar estressado, para a gente poder fazer um trabalho à distância bom. Mas é possível, sim, fazer esse trabalho. Entendi. Eu pensei que você faria alguma agora ao vivo, algum tipo de percepção. Ah, não dá, porque eu preciso do equipamento. E aqui na rádio eu não tenho equipamento. Ah, entendi. Tá bom? Tá certo. Obrigado, parabéns. Obrigada, um abraço. Então, voltando a falar do que é essa frequência. Deixa eu dar um toque para vocês, porque assim, o equipamento, ele capta esses desequilíbrios em todos os níveis. Então, vamos imaginar no campo físico, quando tem uma doença, por exemplo, eu tenho uma inflamação na gengiva. O equipamento, ele capta isso, às vezes um canal que precisa ser tratado, uma ATM. Quando ele aparece, esse desequilíbrio nessa frequência, a gente indica o tratamento. Qual é o tratamento? O dentista. Quando o equipamento me dá... O equipamento eu tenho várias frequências de medicamento, por exemplo. Eu tenho frequências de florais, eu tenho frequências de homeopatia, eu tenho frequências de órgãos, eu tenho estímulos de desbloqueios de meridiano. Tudo frequencial, né? E a gente faz a terapia estimulando o corpo com as frequências que o teu corpo está sugerindo para a gente. Quando a gente faz esse equilíbrio, a gente envia, no momento da sessão, aquela onda, aquela frequência elétrica para o corpo da pessoa. É diferente de fazer um medicamento, né? Por exemplo, homeopatia. Quando aparece lá para mim, homeopatia é uma possibilidade de tratamento para a pessoa, então procurar um médico homeopata é super recomendável. Então, assim, as chances dele ter um resultado bom com a homeopatia é alta. Então, como aparece lá um tratamento de nutrição, quem é a pessoa mais indicada para fazer isso? É o nutricionista. Nem diria o nutrólogo médico, mas a nutricionista ela é a pessoa mais recomendada para fazer uma dieta alimentar saudável. Aparece, por exemplo, uma sugestão de psicoterapia, qual é o profissional indicado? É o psicólogo. Então, assim, o equipamento, ele consegue avaliar o teu campo, identificar a tua necessidade, muitas vezes sugerir outros tratamentos que possam te ajudar, ok? O biofeedback é uma ferramenta, não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta muito eficiente. Ela tem uma capacidade de analisar até 10 corpos, a partir de 10 corpos sutis, então físico, mental, emocional, e vai até o 10º. A gente consegue, muitas vezes, fazer determinados desbloqueios e a pessoa melhora quando ela faz essa mudança no campo energético e aí, automaticamente, ela muda o corpo, né? A gente faz esse trabalho, é um trabalho de interação com o corpo físico, os corpos sutis,
onde a gente ativa, a gente estimula a força vital da pessoa, a gente estimula o Ti, né, a energia. Então, assim, quando a gente pensa em sistema elétrico, sistema eletromagnético, é um conjunto de átomos, né? E como é que essa terapia funciona? Ela funciona através dos meridianos. Então, a medicina chinesa e a ayurvédica, deu NOC, elas tratam do corpo energético. E quando a gente faz um trabalho com equipamento que faz uma terapia eletromagnética, a gente entra no primeiro, a porta de entrada para o equilíbrio é através dos meridianos. Quando a gente começa a ativar os meridianos, eles acionam os chakras, os vórtices centrais, e também a gente tem milhares de chakras espalhados por todo o corpo. E na medida em que ele vai acionando os chakras centrais e os outros chakras correspondentes, eles vão ativando glândulas, hormônios. E como que isso tudo ocorre, né? Quando a gente começa a ativar um chakra, o chakra começa a enviar, através dos chakras, para o sistema nervoso central, por exemplo, uma glândula endócrina. Cada chakra tem correspondência a um sistema endócrino. Essa glândula endócrina, ela é capaz de vitalizar o corpo físico. Então, quando ela recebe a informação, o que ela faz? Ela ativa o corpo físico para ir melhorando a reação, o sintoma, né? Ou o problema que a pessoa está. O sistema nervoso, ele transmite a energia para o sistema endócrino. E o sistema endócrino, ele ativa os hormônios que estão presentes nesse campo. Para quê? São os hormônios que vão, através da corrente sanguínea, ativar cada célula do corpo naquilo que a gente está tratando, no nosso objetivo central. Então, a corrente sanguínea, ela passa a energia para cada célula do corpo, ela incentiva o equilíbrio aonde está o desequilíbrio. Então, tudo ocorre através desse mecanismo, né? E como que essa mudança se dá, né? Como dizem, a medicina energética, ela tem uma ideia do tipo, muda a sua energia que você vai mudar o teu corpo, vai mudar a sua massa, né? Então, quando a gente trabalha com o corpo sutil, como é que a gente ativa o corpo físico? Através do corpo sutil, que são esses corpos que são ativados através dos meridianos, através da acupuntura. Então, tem vários pontos de acupuntura onde a gente ativa com sensores. Como é que a gente faz isso, né? Esse processo todo, ele ativa o hipotálamo e, na sequência, a pineal. O hipotálamo, ele controla a nossa onda sinusoidal do corpo, que é uma onda elétrica. É como se fosse um painel de comandos do cérebro, o hipotálamo. E quando tem alguma alteração aí, ele é acionado. Então, o equipamento envia a onda elétrica através do hipotálamo, que ele vai ativar a glândula pineal, onde a glândula pineal, ela que vai proporcionar as mudanças no campo eletromagnético e que devem ocorrer através do sangue. Então, assim, um sistema ativa o outro, que vai ativar a corrente sanguínea, que é aonde vai chegar no campo físico, onde você vai ter o alívio da dor, a sensação de bem-estar, a dificuldade de respirar de repente melhora. Então, aquelas mudanças físicas que às vezes a gente não entende muito o que acontece, é esse caminho que é feito. É através do corpo sutil, que ativa os chakras, que a hora que ativa os chakras entra no campo dos hormônios, das glândulas, que são ativadas pelo hipotálamo e pela pineal. Toda doença, na realidade, é uma energia perdida, uma frequência errada, uma frequência distorcida. Quando a gente corrige essa frequência, a gente corrige o problema que está acontecendo. Quando é um problema crônico, que está ali há muito tempo, o que a gente faz? A gente começa a enviar estímulos até o corpo estabilizar essa correção, harmonizar novamente.
Então, esse tipo de terapia, quando a gente fala de frequência, ele fica muito amplo. Uma planta tem uma frequência, né? Tudo que a gente faz, por exemplo, quando você olha uma mesa, uma cadeira, energeticamente, ela tem um campo ao redor elétrico igual. Quando a gente ativa essa terapia, a gente está mexendo no corpo elétrico da pessoa. É através desse campo que a gente consegue fazer as mudanças. Então, a terapia, ela é eficiente, ela consegue me dar, para vocês terem uma ideia, os níveis de sensibilidade alérgica, patógenos que às vezes a pessoa tem, algum desequilíbrio já físico, né? Para chegar no desequilíbrio físico, para vocês terem uma doença no corpo, vocês já adoeceram no campo elétrico há muito tempo, às vezes anos. E tem outra coisa também, a gente, quando a gente pensa em eletricidade, quando a gente pensa em terapia vibracional, a gente está pensando em informação, né? Todas as informações que a gente envia para o corpo, todas informações de estresse, de tensão, um alimento que é nocivo, por exemplo, se eu tenho uma reatividade à lactose e eu tomo leite, o que acontece com o meu corpo? O meu corpo reage, né? Se eu tenho um problema, por exemplo, de asma, várias pessoas, né, que têm problema de asma, bronquite, não adianta só tratar aquele ponto. Se a pessoa não estiver bem emocionalmente, se ela estiver num ambiente mais nocivo, ela vai adoecer. Por quê? Porque é muito mais amplo do que só tratar aquilo. Alergia. Quem tem alergia, por exemplo, né, fica anos fazendo tratamento de alergia. E muitas vezes não consegue identificar qual é Às vezes você está tão alérgica, você está tão reativa, que se você fizer uma testagem, por exemplo, de 10 substâncias, é capaz de aparecer as 10. No equipamento, a gente consegue identificar o que é mais sensível para você. Tem coisas que, às vezes, a gente nem percebe e acaba tendo essas alterações. Então, assim, entender um pouco que esse tipo, essa natureza energética que nós temos, elas podem ser influenciadas por tudo, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelo que a gente come, pelo estilo de vida que a gente leva. Então, tudo isso vai alterar o nosso corpo de alguma forma. E o que a gente precisa? Ter consciência disso. Se apropriar dessa essência e, a partir desse conhecimento, a partir dessa consciência, a gente poder fazer essa mudança. Então, por exemplo, quando eu falo de ondas elétricas, e eu estou falando do corpo sutil, eu tenho no campo físico ondas hertz, que é a hertzianas, que a gente fala, que é o campo físico, e eu tenho no campo sutil ondas estacionárias, que elas são enviadas através dos chakras pela coluna. O equipamento, ele consegue equilibrar, harmonizar esses dois tipos de onda, estimulando a energia vital, a força vital do nosso corpo. Então, por exemplo, eu atendi uma senhora de 50 anos com um processo de gripe. Ela estava com gripe há uns 3 meses, pelo menos. Ela não conseguia sarar. Ela melhorava, ficava uns 15 dias e adoecia. Melhorava, ficava uns 15 dias e adoecia. Aí ela veio com essa queixa, o sistema imunológico muito baixo. Na hora que a gente começa a fazer a pesquisa, o nível de estresse é absurdo, né? Então, ela estava muito mais com uma dificuldade no campo emocional, no campo profissional, e isso estava debilitando todo o metabolismo. Então, na medida em que a gente começa a tratar, que a gente começa a equilibrar, ela começa a se recuperar disso. Agora, tem que tratar o estresse, tem que lidar com essa situação de uma outra forma, de uma maneira onde ela consiga reduzir através de mudanças de padrão de comportamento, através do equipamento, de um equilíbrio harmônico, e com isso vai começar a se sentir melhor. Tem uma ligação. Alô? Oi, alô, Luci. Oi. É Luci, né? Eu. Tudo bem? Tudo. Luci, deixa eu te fazer uma perguntinha. Meu filho, ele toma muito medicamento, o intestino dele é muito solto. Tá. Ele fez conoloscopia, tudo, mas acabou não dando certo. Eu queria ver se esse exame constaria alguma coisa que ele tem no intestino. Então, sim,
A gente precisa investigar, porque assim, o que a gente vai fazer? A gente vai investigar toda essa parte que está com problema. E às vezes pode aparecer uma outra coisa que nem estava no radar. É entendeu? verdade, é. E aí a gente começa a tratar a partir dessas informações do equipamento. Aí o ideal mesmo seria fazer uma avaliação. Certo. Seria agendar, fazer uma consulta para a gente poder investigar melhor o que está acontecendo com ele. Por que esse intestino solto? Pode ter um padrão emocional, pode ser alimentar, pode ser alguma coisa aí que está em desequilíbrio e queria ver o que está acontecendo para a gente poder realmente ajudá-lo melhor. E na medida em que ele tem consciência também, ele começa a evitar determinadas situações ou lidar melhor com essas emoções que estão aí, de alguma forma, desencadeando esse problema, né? Pelo que você está dizendo. É verdade, é. Tá bom? Teu nome é? Olga. Olga, tenta agendar um horário lá com ele pra gente ver, porque eu acho que é o melhor caminho. Eu vou repetir o telefone, Olga. Oi. 5049... 5049-08... 63. Ah, legal, que eu já tenho marcado aqui. Tá bom, Luci? Tá bom, um obrigada. abraço. Tchau. Tchau. Então, pessoal, assim, ó, como é que a gente atinge o corpo físico? Através dos corpos sutis. Qual é o caminho? Meridianos de acupuntura. Então, o sistema, o computador, esse equipamento é como se fosse um antivírus. Quando a gente conecta na pessoa, que ele faz a calibração, ele vai fazer uma leitura de tudo que está harmônico e tudo que está em desarmonia. Como pensando num antivírus, o que está em desarmonia, ele tem a frequência, né? A gente tem milhares de frequências no sistema e algumas a gente sabe a frequência e o que a gente faz? A gente reenvia a frequência para a pessoa. Então, ele calcula e reenvia a retificação. Inclusive, a gente tem condições de avaliar o resultado final, quanto que melhorou nesse sistema, da hora que começou a terapia até a hora que terminou. Às vezes, o sistema, o corpo da pessoa melhorou 40%, 43%, 60%, 70%. Então, assim, a gente precisa também ter essa capacidade de avaliação. Então, o equipamento, ele pega no campo físico, no campo emocional, ele pega no mental e no energético até 10 corpos, contando aí auras, chakras, tudo, porque é por aí, este o caminho, e depois hipotálamo pineal, hormônios e sangue. É aí que a gente entra no corpo para realmente trazer um resultado mais efetivo para as pessoas. Pessoal, quem quiser ouvir o programa, entra no site terapiavibracionalsp.com.br. Eu estou no Campo Belo, estou próximo ao Shopping Ibirapuera. A gente trabalha de segunda a sábado, então dá para vocês agendarem, se organizarem. Telefone 5049-0863 e aguardo vocês até semana que vem. Um grande abraço. Até semana